Estamos de volta ainda em clima de Elvis Presley. A Nena tá aqui com a gente hoje, daí a Nena falou, menina, fiz até um stories, porque é muito, muito lindo. Não é lindo, menina? Demais, Nena, querida. Linda, muito obrigada. Nossa cabeluda mais linda. Ó, gente, isso aqui não é aplique não, viu? É o cabelo dessa pessoa cortei, mesmo. Falei, né? Cortei um palmo. Eu até tirei foto antes e depois, porque o pessoal não acredita que eu cortei. Cortei um palmo. Tem que doar, você sabe, não, né? um palmo ainda não dá. Nossa, pode doar, será? sim. Oh. Mas eu falei que quando eu cortar curtinho, eu vou doar ele. Não é agora. Não é agora não, deixa assim. Deixa eu te falar. Vamos Vamos fazer um cookie diferente hoje que eu pedi pra Nena fazer. A Nena, ela tem muitas receitas que são fáceis para você fazer na tua casa, para você vender, ou mesmo para você aproveitar essas férias para comer coisinhas gostosas sem ficar muito tempo na cozinha. Daí ela desenvolveu essa receita, que é o Cookie Supreme, que a gente até colocou esse nome porque tem nozes, ele é diferenciado. E o docinho está aí mostrando para você. Qual é a diferença do cookie tradicional, que nós até temos lá no De Bem com a Vida TV receitas, para este cookie? É que este não precisa descansar a massa. Então acaba sendo muito mais prático. A massa que ela vai fazer aqui é a massa que nós vamos montar ali. Ela vai te ensinar como é que deixa redondinho, certinho, bonitinho. E vai pro fogo, pro forno. E o detalhe, fica pronto muito rápido, 15 minutos. Muito rápido. Isso aqui é para você fazer agora. Terminou o programa, aproveita as férias. E aí o legal dessa massa que eu desenvolvi realmente é para dona de casa. Dá para vender, minhas alunas vendem muito desses cookies. Só que ele não precisa de aditivo, não precisa descansar. Então são ingredientes que a dona de casa tem. Mamãe tem, vovó tem, faz com a criançada, dá para fazer em casa. Uma coisa que eu quero te perguntar. Quando eu faço, nós vamos nessa receita, essa sugestão, os meninos estavam mostrando aí a de chocolate também. Sim. Agora, eu posso colocar outras coisas também? Eu posso viajar um pouco? Ou tem alguma coisa que eu coloco que pode deixar ele mole? Não. Normalmente a gente coloca a gota de chocolate. Se não tiver a gota especial, né, que é esse chocolate aqui, ele não derrete. Ele vai ficar assim, sempre em gotinha. Tá vendo? É um chocolate pra gente é igual, isso, mas tá? ele é próprio. Depois nós vamos te falar o nome direitinho. Você vê que são as gotinhas mesmo, ó. Pôr na mão para você ver melhor. Você são vai as nas gotinhas lojas, mesmo. Lá na minha loja eu vendo muito delas, é próprio para fazer esses E não cookies. derrete. Não derrete. Certo. Tá? Você pode colocar aqueles docinhos de chocolate, tipo confete, pode colocar. Agora, então para colocar fruta, o ideal é colocar só oleaginosa, se eu for colocar, né? Exatamente. Não, fruta, não colocar fruta não para não amolecer. Não vai conseguir. Ele vai amolecer a massa. Mas e não oleaginosa eu posso colocar castanha, o que eu quiser. Pode, isso pode. Então tá. Tem problema. Até a fruta cristalizada pode ficar boa. Agora a fruta natural assim não vai ficar legal. Não vai ficar, vai ficar murchinha. Exatamente. Então, olha, eu vou te mostrar o que você vai precisar para fazer essa receita super fácil. Rende muito. Rende bastante. A Nena falou que essa quantidade aqui que nós vamos fazer rende bastante, tá? Então, você não se preocupe, você vai gastar pouco para fazer uma quantidade bem legal. E ela vai te ensinar também as embalagens para você vender, que isso é legal também você saber. Você vai precisar de 250 gramas de margarina, o Alf já está te mostrando aí. 1,5 xícaras de açúcar, 2 ovos, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sopa, aliás, de sobremesa de fermento, o fermento em pó, tá? 100 gramas de nozes já picadas, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, e as gotinhas, 300 gramas de chocolate em gotas. Isso aí. É uma marca específica desse chocolate ou não? Tem várias marcas. Quando você chegar na loja, você vai pedir, eu quero aquele chocolate de gotinhas que não derrete, que ele é forneável. Tem que falar assim. Ele é forneável, porque se ele não for forneável, ele vai derreter. Tem gente que pica o chocolate, principalmente aquele, se for o fracionado, pica e coloca. O fracionado, ele vai derreter um pouquinho, mas nem tanto. Agora, se você usar o chocolate nobre, aí ele vai derreter todo na massa. Então, esse é o melhor mesmo, que ele vai, quando morder, vai estar as gotinhas de chocolate lá. Então tá, por onde começamos, meu amor? Com a margarina. E aí você observa que eu fiz uma receita com margarina. Aí você vai falar, por que não a manteiga? Nem todo mundo tem a manteiga em casa. Margarina é muito mais simples de você ter, né? E mais barato. Então eu desenvolvi essa receita com a margarina mesmo. Mas se você puder usar a manteiga, é melhor, né? Claro, sempre. Melhor, né? Mais saudável também, em todas as receitas. Esse negócio de que tem bolo que é só com margarina, não é verdade. Vários chefes já falaram isso. O bolo que tem margarina pode ter manteiga. Pode, claro. Essa receita aqui você pode usar tanto a manteiga quanto a margarina. Eu tô usando a margarina porque é mais fácil da pessoa ter em casa. Pra encontrar. O açúcar agora, a gente vai bater um pouquinho aqui na batedeira.
perceba que ela não tá batendo ainda, tá? Tá colocando o açúcar junto com a manteiga. Isso, a gente vai colocar Ou agora. melhor, com a margarina, perdão. A gente vai colocar agora aqui pra bater. O problema desses negócios aí é que você vai comendo, né? Não tem que render muito mesmo, Olha, porque você vai comendo, simplesmente você vai Ele comendo. vai render em torno, essa receita, depende do tamanho, né? Desse tamanho que você fez. Ele vai render uns 60. 60? 60 cubos. E eu gasto quanto pra fazer? Uns 20 reais? Nem isso, né? Não, nem isso, porque esse aqui é um pacote, você vai gastar mais. Um pacote desse, ele custa entre 16 reais, mais ou menos, só que vem 1 quilo. Ah, dá pra fazer um monte. Né? Então dá pra fazer 4 3 vezes, aí. mais ou menos, tá? Vamos ligar aqui um pouquinho? Vamos. Vamos bater aqui. Não preciso deixar bater muito não, tá? Só pra misturar mesmo, né, Nê? Exatamente. Ai, que delícia. Não, menina? Esse A aqui gente tem que agradecer muito a que... Deus pelo talento, né? Porque você vê, eu gosto muito, é por isso que eu gosto de programa de entretenimento, porque você vai conhecendo, você vai vendo como Deus age na vida de cada um. Então você pega uma pessoa que podia ter sido um empresário no ramo do caminhão, Exatamente. mas tinha o dom de cantar e alguém descobre e Deus permite que ele realize o bom, sonho. né, a gente Daí você vê uma pessoa, você trabalhou com outra coisa, já falou da outra vez? Trabalhei. Você trabalhou no escritório, não foi? Trabalhava em recursos humanos. Então, daí você descobre uma coisa que você gosta e que você faz tão bem para as pessoas e que você ajuda tanta gente a ganhar dinheiro. E então eu você adoro. precisa estar atento aos sinais que Deus te dá. Porque às vezes você está num lugar que você acha que não é ruim, que é ruim, mas não é um lugar que é ruim. É você que está precisando abrir a tua mente para aquilo que é o desejo do teu coração. Às vezes e não ter tá medo. no lugar certo ali, né? É só isso. Agora a gente vai colocar os ovos. E eu tô falando tudo isso que eu tô pensando, você vê, né? Você faz um negócio tão simples. Deus te dá o dom de mudar uma coisa que é tão tradicional e ficar bom assim mesmo. Mas essa é a ideia. Eu tenho essa característica mesmo, viu, Keila? De fazer uma receita muito elaborada se tornar mais simples, porque a gente faz para todo mundo. Porque a gente tá na TV, a gente não faz só para culinarista. A gente faz para dona de casa, que às vezes não tem o nosso conhecimento, o nosso estudo. Olha, e por isso a gente desenvolve isso. Uma coisa legal que a Nena falou dessa receita para mim, que eu acho, pode bater, não tá, Nena? Tá. Que eu acho que vale a pena você saber é o seguinte. Se você reparar, o cookie, ele é uma bolacha gigante. Se você deixar uma bolacha fora do saquinho, uma bolacha normal, dessas bolachas maisena, ela vai murchando. Esse cookie, ele demora para murchar. Então é assim, você vai fazer, você coloca numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha de plástico bem vedada, ou mesmo naqueles saquinhos vedados, que ele vai ficar numa vasilhinha a margarina com açúcar. Isso. Depois acrescentou os ovos, bateu também na batedeira. Daí esquece a batedeira, tira e vai misturando devagar a farinha nessa massa que foi feita na batedeira. Não coloca a farinha de uma vez, por quê? Porque dependendo do tamanho do ovo, pode acontecer de você colocar farinha demais, daí vai ressecar. Vai ficar muito sequinha, aí ela vai ficar mais crocante do que deve. Aqui a gente tinha mais farinha do que a gente colocou aí na receita, tá? Normalmente vai as 4 xícaras mesmo, aqui se não me engano tem uma xícara a mais. Agora, como é que eu sei o ponto? Eu vou mostrar pra vocês agora. Então aqui, tá vendo que ela ainda tá molinha? O cookie a gente não modela ela na mão, né? Então ela não vai ficar uma massa que dê pra enrolar. Ela vai ficar molinha ainda. Ah, ele é na colherzinha? Não precisa ser na mão. É mais fácil ainda, né? Bem mais fácil. Tem algum negócio que, por exemplo, se eu quiser fazer tudo do mesmo tamanho, tem algum equipamento? Tem sim, tá? Mas ele a gente chama ele de boleador, pode ser até o boleador de brigadeiro, mas eu vou ensinar um jeitinho que
para dona de casa, para ficar um cookie redondinho, bonitinho e que você precisa só de 2 colheres. E tem gente que faz um negócio assim, né? A gente pode colocar na manga de confeitar e colocar um bico perlê grande, que ele é uma bola. Já usou esse? Pode tirar. Não, mas tô dizendo, tem gente que faz aqui, que pega o copo. O copo? Não, porque isso aí é pra cortar, né? É isso? Daí não dá. Não. Tem uma máquina de cookies também, que você coloca igual aquela nhoqueira. Tem um monte de coisa. Aqui a gente vai brincar, né? Vamos fazer o nosso cookie aqui. Vamos fazer de nozes com chocolate. Nozes com chocolate, ó. E não precisa ter pena do chocolate não, né? Ai, gente, não precisa não. Nossa, não é um cookie de chocolate, é um chocolate com cookie. Dá uma olhada, não precisa gente. ter pena não mesmo. Não tenha medo de ser feliz, não, que chocolate é vida. Não é? Se você quiser fazer chocolate meio amargo, eu particularmente não gosto, eu gosto do doce. Mas do docinho mesmo? Esse não é amargo, Não, esse não. Esse é o leite. Criança gosta mesmo. Aqui você pode deixar a massa assim, sem o chocolate em pó, que vai ficar branquinho, ou com chocolate em pó, que vai ficar a massa chocolate. Não, vamos deixar branco. Branco, então. Vai ficar mais bonita, parece mais o chocolate. Eu gosto também. Keila, acabou, a massa tá prontinha. Olha a textura, vamos mostrar aqui com uma outra colher, pra dona de casa ver que ela fica, ó. É uma textura de sorvete, né, que ela vai ficar. Mais ou menos, isso mesmo. Ó, tá vendo? Não é um sorvete cremosinho. É só pôr tá vendo? Passar? Agora a gente vai ensinar a fazer as bolinhas. Tá, mas a bolinha já faz aqui dentro? Faz aí dentro. Forminha, então vamos lá. Atenção agora, que isso aí é legal pra você. Dicas da Nena. O fermento. Olha, gente, não coloquei o fermento. Se a gente vai esquecer. Se bem que eu vou falar uma coisa pra você. Não cresce muito. Ele não vai crescer mesmo. Se a gente não colocar o fermento, ele só vai ficar mais crocante. Tipo, quase duro, né? Particularmente Esse que é o problema, né? lá em casa, as crianças gostam sem, porque eles gostam dele bem crocante. Então, assim, não é pra crescer, é pra ele ficar um pouquinho mais macio. Então, se você gosta do creque-creque mesmo... Não tem problema se não colocar o fermento. Por isso que aqui eu até esqueci, porque lá em casa, quando eu faço pras crianças, eles não gostam de muito maciozinho, gostam do crocante mesmo, né? Aí eu não coloco o fermento. Tanto que ele só vai 10 gramas, ele não vai os 15 gramas de uma colher de sopa, é uma colher de sobremesa. Olha, tem ofertas no Gospel Bay, daqui a pouco eu já quero mostrar para você, porque nós temos 40% de desconto em alguns produtos do Gospel Bay que vale a pena você acompanhar. Pode Daqui a pouquinho eu já mostro para você. Vamos fazer primeiro uma bolinha. Então a gente vai pegar uma quantidadezinha aqui, metade de uma colher de sopa, tá vendo? Só metade da colher, Só olha. metade, porque essa quantidade aqui é a suficiente para fazer. Eu pedi para mostrar aqui. Essa quantidade é a quantidade suficiente, ó. Para você que tá na tua casa. Tá vendo? Meia colher de sopa. Porque acontece, depois ele vai abrir, né? Abrir. E o que você vai fazer pra gente fazer aquela bolinha ali? Pra qual câmera que eu mostro aqui? Então, coloquei aqui metade da minha colher de sopa. Deixa eu só fazer aqui pra poder ficar mais fácil pra mostrar. Não, aqui tá bom. Tá bom aqui? Meia colher. Meia colherzinha. Certo. Vou passar pra outra colher, ó. Tá vendo? Fiz aqui uma bolinha. Aí eu auxilio aqui, ó. Ele vai ficar redondinho. Peraí, vamos ver se a vida tá fácil assim. Vamos ver se a vida tá fácil. No meu caso tem que trocar porque essa colher é maior e eu sou canhota. Então, tá. Então é meio, certo? É. Daí eu passo pra pontinha da outra colher. Passo pra essa colher. Pode até passar pra outra se você achar que não ficou ainda redondinho. Passa novamente, você vai brincar com ela aí. E aí vou arredondando na colher, certo? Exatamente. Quer um pedacinho? Só depois que estiver pronto. Daí agora, você vai pegar e colocar assim. E agora que grudou? Isso aí, mas é isso mesmo. Pronto. Assim? Exato. Aí ela vai ficando do tamanho todos iguais e vai ficando redondinho. É, porque assim você tem essa medida aqui da meia colher. Exatamente. Que nem eu tô fazendo. Você tem a medida da meia colher, o que acontece? Você vai só passar de um... É que a Nena já faz uma vez, ela passa uma vez só e já dá certo. No meu caso tem que passar 2 vezes. Eu não posso deixar muito perto, né, Nê? Não pode, porque ele vai abrir, né? Então ele vai se esparramar um pouquinho e aí ele vai grudar, pode grudar um no outro. Tudo bem que se grudar, quebrou e pronto, mas para ficar bonitinho, para vender, por exemplo, tem que fazer tudo bem feitinho. Isso é legal também, você botar as crianças pra fazer alguma coisa, né, Sim, mas Nena? a gente tem até curso infantil, que é uma criançada que faz isso. O cookie? É.
Criançada a criança gosta mais de fazer com aqueles confeitos coloridos, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Eles gostam de fazer o cookie, o cupcake, aí eles colocam a mão na massa, tá tudo lindo. Ai, gente, que delícia. E o aroma dessa massa? Você nem pôs nada de baunilha e não fica cheirando, parece. Pode colocar, tá? O Se aroma? quer colocar uma essência, fica legal também, mas eu acabei não colocando nessa. Não, você não colocou, mas tá com um cheiro. Acho que é por causa das nozes. As nozes. Ó, né, mais um pouquinho eu já tô aprendendo. Tá vendo? Olha aí, já pode fazer esse balde todo. Olha, é o seguinte, eu não posso fazer, porque o Efren tá me esperando. Você vai ficar aqui fazendo... Quanto tempo, né? 15 minutos no forno, a 200 graus. Se o forno for bem forte, coloca 10 minutos. Uma dica também que eu dou é o seguinte, quando tiver no forno, você abrir o forno... Você vai colocar lá a mãozinha e ele vai estar ainda macio, tá bom, tá? Ah, então você não quando fica tiver... esperando ficar crocante, que senão vai queimar. Ele vai ficar macio, a crocância só vem depois que esfria. Ah, então, entendi. qual é a visão? É 10 minutinhos, 15 no máximo. Se embaixo do cookie já começar a ficar moreninho, desliga, tira, não deixa dentro do forno, porque senão ele queima muito rápido. E aí, depois que você tirar ele do papel, que ele vai começar a esfriar e que vem a crocância. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, vou te explicar o que vai acontecer. Você se vira, porque eu quero comer ele quente. Então, contabiliza ali a hora... Porque eu vou voltar aqui umas 2h20, entendeu? Que eu tenho o Efren, tem um monte de coisa pra contar pra vocês, dos famosos. Né? Então, 3h20. Tá. Daí eu quero comer quente, né? Eu sei que não se come quente essas coisas, mas eu gosto de quente. Mas tudo bem, você pode tudo. Você quer comer, você come. Este daí é o que ela já trouxe, mas lá está o que eu fiz. Entendeu? Assim, né? O que eu fiz. Mentira. Toda vez que eu faço alguma coisa que eu viro as costas, eles vão consertar os negócios que eu faço, que eu acho que não fica bom. Aqui, ó. Mas esse foi o que eu fiz mesmo? Foi. Os mais branquinhos foram... Ó, ficou mais bonito, ó. Ô, gente, o mais branquinho foi o meu? Mas por que o meu ficou diferente do seu na cor? Não, é porque eu deixei um pouco mais o outro no forno. Mas eu deixei aqui pra você ver que foi você que fez. Ficou lindo. Eu quero que você veja uma coisa. Olha como eu fiz uma coisa errada. Porque eu coloquei mais. Ele ficou muito grande, não ficou? É porque ele esparrama um pouquinho mais, E por que o seu não esparramou? Porque ele é um pouquinho menos, ele é mais compactozinho. Ah, então quando você faz... Ó, pra você tomar cuidado se você for fazer para vender por causa disso. Olha a diferença. Esse é o que eu já até sei quais são os meus. Esse é o que a Nena fez, esse é o que eu fiz, ó. Tá vendo? Não é nem por causa da cor, que é só deixar. Isso aqui também foi o que eu fiz. Você coloca, mas ele esparrama. Se você colocar mais massa, vai ficar assim, ó a diferença. Ai, Nena, eu tô muito afim de comer. Comer o seu, que você deveria comer mesmo. O legal dele é que ele fica macio por dentro. Eu até falei para a Nena que a gente já fez aqui o cookie tradicional recheado. Você pode fazer nesse daqui, é só você não colocar a gota que não derrete. Você colocar a gota que derrete, ele vai misturar, né? Isso. Ai, deixa eu falar primeiro os contatos da Nena antes de eu comer. Não, eu vou comer primeiro que tá quentinho, não quero perder. Você quer comer quentinho, come quentinho. Isso é uma cara de sexta-feira, que pelo amor de Deus. Não é verdade? Não, e as nozes junto ficaram uma delícia. Ficou bom o nosso cookie supreme. Bom? Muito. Vale a pena, não vale? Vale bastante a pena, super fácil. Nena, se eu fizer 60, eu vou gastar uns 20 reais, eu vou ganhar uma grana boa, né? Ganha? Nossa, as meninas, elas vendem... Eu não lembro, mas umas 100 gramas deve vir uns 5 cookies mais ou menos. Elas vendem 5 reais cada um. Nossa. Cada pacotinho. Vem 5? Vem 5? Dá pra ganhar. Ganha dinheiro. Ganha bastante dinheiro. Lá nos Estados Unidos tem muito em caixinhas. Daí você vai agregando valor, né? Você vai agregando valor. E a caixinha transparente por cima. Fica lindo. Daí fica lindo, né? Fica lindo. Olha, é o seguinte, vou deixar os contatos da Nena pra você. Instagram e Facebook, Nena Quintas. Tá aí na tela pra você. Pelo WhatsApp, você pode fazer orçamento também com ela, tá? Porque a Nena faz festas, eventos. 976368087. 976368087. A Nena tá sempre aqui com a gente e pretendo que ela venha mais vezes. Posso dar o site da minha loja virtual? Lógico. Que a gente vende... passado já, passa já pra gente anotar. Tudo para confeitaria a gente tem lá no site, é loja.nenaquintas.com.br. Então, pra você que é confeiteiro... Já põe na tela, Paulinha, pra mim. loja.nenaquintas.com.br. A gente tem a loja física, né? E agora a gente tem a loja virtual que a gente entrega para todo o Brasil, inclusive as gotas de chocolate, tudo. Você vende coisas para fazer as confeitaria, receitas. exatamente. Olha, que delícia, então, desde utensílios, formas, quantos insumos a gente vende também. Para poder já suprir. Exatamente. Né? Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Até a próxima, alegria ter você com a gente. Fica aqui pra gente tirar umas fotinhas. Com certeza.